quanto tempo dura um terrário, por que ele tem que ficar fechado, a planta não vai ficar sufocada. Nessa aula eu vou responder um monte de perguntas para vocês e vou explicar como que um terrário funciona. Bom, todo mundo sempre pergunta por que um terrário tem que ficar fechado e como que as plantas sobrevivem aqui dentro. É simples, é só você imaginar que tudo que acontece aqui em pequena escala acontece no nosso planeta e vice-versa. Então, aqui dentro vai ter fotossíntese rolando, vai ter respiração, vai ter decomposição, vai ter um pouco de tudo que acontece no nosso planeta e por isso que o terrário tem que ficar sempre fechado, porque se você ficar abrindo ele toda hora, esse equilíbrio vai acabar se desfazendo e aí o terrário vai ter que gastar energia para começar tudo de novo. Então vou explicar mais detalhadamente como funciona aqui para vocês. Bom, primeiramente, como vocês vão ver mais para frente nas outras aulas, a primeira camada que você vai colocar aqui embaixo é o pedrisco, ou cascalho de rio, que ele vai servir como se fosse um lençol freático. Então todo o excesso de água que tiver dentro do terrário, na terra e tudo mais, ele vai ficar lá embaixo e vai servir para absorver esse excesso de umidade também. Depois disso, você vai colocar o substrato, que vai ser rico em matéria orgânica, e nessa matéria orgânica vão ter bactérias que vão fazer decomposição, e nessa decomposição vai liberar CO2 para o ambiente. E o que esse CO2 para que ele vai servir nesse ambiente? Ele vai servir para a planta pegar ele e fazer fotossíntese. E fazendo a fotossíntese, ela libera oxigênio, que vai servir para todo mundo aqui dentro respirar também. Então, esse ciclo vai sempre se manter, sempre vai ter oxigênio, sempre vai ter gás carbônico, sempre vai ter tudo isso rolando. E para finalizar, tem a chuva, tem que chover aqui dentro também, já que é um mini planeta, faz de conta que tem uma chuva, né? Mas é uma aguinha que vai escorrer. Que essa água, o que vai acontecer? Ela vai subir por evaporação ou por transpiração das plantas, vai bater no vidro. Imagina essa parte do vidro mais alta como se fosse o nosso céu, que é mais gelado e tudo mais. A água vai bater aqui, vai condensar e vai voltar em forma de gota para a Terra, como se fosse uma chuva mesmo. Então tudo que eu falei que tem no planeta em alta escala vai ter aqui em baixa escala também, em pequena escala. A gente vai ter a drenagem do lençol freático, a gente vai ter decomposição na Terra, liberação de CO2 e oxigênio, que são as trocas gasosas, vai ter evaporação, vai ter transpiração e vai ter a volta delas para a Terra em forma de chuva. Então sempre que alguém perguntar por que um terrário tem que ficar fechado, tá aí a explicação. O ciclo tá todinho aqui dentro, formado, bonitinho, equilibrado, e quanto mais tempo você deixar ele fechado, melhor vai ficar esse ciclo. Então, esse é um dos pontos fortes e legais do terrário que todo mundo tem que saber. Aí vem a segunda pergunta que todo mundo sempre vai fazer e ela não tem uma resposta, infelizmente, que é quanto tempo dura um terrário? Gente, vocês têm que entender que são seres vivos crescem, nascem, morrem e não tem como você controlar isso. Cada ser vivo é um ser vivo. Então vai ter terrário que você vai fazer que pode durar meses, terrários que duram anos. Vai ter terrário que você vai fazer e a planta simplesmente não vai se adaptar e ela pode morrer em uma semana, é normal isso. Então assim, não tem como você chegar e falar para um cliente, para uma pessoa, quanto tempo vai durar um terrário. Para vocês saberem que existem terrários super duradouros, eu tenho um aqui que já está comigo há 4 anos, que eu vou mostrar mais para frente, mas aqui nessa foto que vocês vão ver agora, tem esse moço aí que fez um terrário. Esse terrário ele fez em 1960, ele só abriu uma vez o terrário em 1972 para jogar água, fechou e nunca mais abriu. E o terrário está vivo até hoje, há mais de 60 anos. Bom, então se você acertar a mão no terrário, fizer tudo certinho, bonitinho, as plantas estiverem saudáveis, você pode ter certeza que seu terrário ele vai durar bastante tempo. Outra coisa que todo mundo sempre me pergunta também é se a planta não vai morrer sufocada aqui dentro. Gente, como eu falei, tá rolando as trocas gasosas, então não vai faltar oxigênio, não vai faltar CO2 para ela. Então pode ficar tranquilo. Ele vai ficar embaçado às vezes, igual tá ficando aqui assim, ó, é normal ele ficar embaçadinho. Vai ter uma hora do dia que ele vai ficar
extremamente lisinho, vai ter uma hora do dia que ele vai ficar cheio de gotinha, vai ter uma hora que ele vai ficar embaçado. Então, isso é ótimo, quer dizer que o ecossistema está funcionando. Se você vê que ele está só lisinho, ou que ele está cheio de água o dia inteiro, ou que está embaçado o dia inteiro, tem alguma coisa errada, ou está com excesso de umidade, ou está com falta. Aí eu vou ensinar vocês a dar uma olhada nisso nesse curso, a ver como que está certo e como que está errado. Então, ele não vai ficar sufocado. Sempre que alguém me manda uma foto de um terrário morto, alguma coisa, eu já olho e já sei mais ou menos o que aconteceu. Geralmente é porque o terrário, dificilmente ele vai morrer sozinho. Se ele morrer é porque ou jogaram água demais, ou esqueceram, ou colocaram num lugar com sol. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. E ele não vai ficar sufocado. Eu já fui uma vez para a floresta amazônica, vocês não têm ideia do que é aquilo lá. É um terrário em céu aberto. Você fica sufocado lá dentro porque é muito quente, muito úmido, só que você olha para os lados e as plantas estão amando, elas estão adorando aquele calor e aquela umidade. Então, assim, pra gente pode ser um ambiente desconfortável aqui dentro. Se a gente colocar a mão, a gente vai ver que é meio abafadinho, é meio quente e meio úmido, só que para as plantas não, elas estão adorando, principalmente porque são plantas específicas para esse tipo de ambiente que a gente vai colocar. Então é isso, eu espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês.